Saudações, família do Verdão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha aqui nos comentários do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal. Pessoal, que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Verdão. Pessoal, o Verdão não só ganhou, como massacrou ali, né, pessoal? O time da África. Bora acompanhar aqui esses comentários aqui desse pós-jogo eletrizante, 2-0 para o Verdão, né, pessoal? Com um gol contra ali e outro de Flaco Lopes. Bora para os comentários do programa, mas antes se inscreva se você ainda não é inscrito, o canal novo, então se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, deixa aquele like que nos ajuda muito e se possível aquele comentário que é de extrema importância pra gente. Agora acompanha comigo esse vídeo até o final, pessoal. E é esse jogo que a gente vai analisar nesse linha de passe aqui. É sempre bom lembrar disso aqui, ó. Você que estava acompanhando o jogo do Verdão no Disney Plus, é isso mesmo, tá? Você acompanha o Mundial de Clubes no Disney Plus e sempre que tiver um jogo de brasileiro tem linha de passe, aconteça o que acontecer, como diria o outro, haja o que hajar, nós estaremos aqui. Esse jogo vai durar 3 horas, 4 horas, vai acabar antes, o linha de passe vem coladinho com a partida do Disney Plus, se você preferir, também aqui na ESPN. Vou fazer um intervalo rapidíssimo e a gente volta já já. Venceu o Al-Ahly, tá dando tempo aí? Tá. Palmeiras venceu o Al-Ahly por 2-0 no segundo jogo do Verdão pelo Mundial de Clubes e deixou essa classificação bem encaminhada, aquele saldinho ali de 2 gols. Daqui a pouco vai ter o Inter Miami contra o Porto, mas tudo se encaminha para uma classificação palmeirense. A questão é saber se vai ser em primeiro ou segundo, porque, afinal de contas, isso faz muita diferença, porque do lado de lá tem um Paris Saint-Germain que deve ser o primeiro colocado. Aliás, hoje tem Botafogo e Paris Saint-Germain, você acompanha também no Disney Plus. E coladinho vai ter o linha de passe, hein? Expectativa muito grande para o que vai acontecer nessa partida. Mas a expectativa também era alta para o Palmeiras nesse jogo com o Al-Ahly. Eu acho que o Palmeiras cumpriu bem. A gente vai falar das alterações que o Abel fez, inclusive com uma escalação já diferente, né, do primeiro jogo. Mas assim, em resumo, é aquele 2-0 para tirar qualquer peso e deixar essa classificação caminhada, né, Jean? Tudo bem? É isso, tudo bom? Boa tarde, William, Mari, Jailson, todo mundo em casa. Acho que sim, eu acho que não foi... Para mim, aliás, se eu tivesse que avaliar onde o Palmeiras jogou melhor, na primeira ou na segunda rodada, eu diria que na primeira rodada. Na primeira rodada. Acho que o Palmeiras jogou mais contra o Porto, o Palmeiras tomou iniciativa contra o Porto, não foi o que aconteceu contra o Al-Ahly. E aí a gente vai ter que ouvir o Abel também, o porquê disso, porque era uma opção claramente do Palmeiras no começo da partida, jogar com a linha um pouco mais baixa, talvez pelo calor, que quem tá lá diz que tá um negócio terrível, realmente complicadíssimo. Então aquela intensidade que a gente viu contra o Porto talvez não fosse possível, mas passados 15, 20 minutos de jogo, acho que o Palmeiras melhorou, teve um miolo do primeiro tempo um pouco melhor, no final o Al-Ahly voltou a ser superior na minha visão, mas no segundo tempo, acho que até pelo gol que acaba saindo, né, um gol contra, num lance de bola parada, mas tá valendo, né, o Palmeiras teve tantas chances de fazer o gol no primeiro jogo e acabou não fazendo, conseguiu o gol dessa forma na segunda partida e acho que a partir dali o Palmeiras foi realmente superior. Depois, interrupção, né? Acabou durando... Achei que a interrupção atrapalhou o Palmeiras. Acho que sim, porque era um bom momento, né? O Palmeiras fez o primeiro gol e continuou atacando, continuou pressionando. Isso era positivo, chegou ao segundo gol merecidamente e talvez seguisse naquela toada, não fosse a interrupção. De qualquer maneira, eu acho que assim, 4 pontos, olhando para o que foram os 2 primeiros jogos do Palmeiras, eu acho que no balanço é o que o Palmeiras mereceu nessas 2 primeiras rodadas. É um belíssimo passo em direção à classificação, não está classificado ainda, vai depender do jogo do Porto com o Inter Miami. Nessa chave nenhum jogo é garantido, assim, não tem um Auckland. Acho que mesmo na relação com o grupo do Fluminense, que você tem o Ulsan, você não tem um Ulsan, então eu acho que é óbvio que o Inter Miami precisa ser respeitado, mas pela força e pela competitividade desse time do Palmeiras e pelo que ele mostrou nos 2 primeiros jogos, é de se imaginar que o time consiga se classificar. Como você disse, seria muito, muito importante para o Palmeiras tentar se classificar na primeira colocação para muito provavelmente escapar do PSG, que hoje é o principal favorito à conquista do título. Esse é um ponto importante, né? Tudo vai depender muito do que vai acontecer também no próximo jogo entre o Porto e Inter Miami, porque tem questão de saldo. Aí, eu acho que aí no final das contas, até para te passar, Mari, aí na última rodada, o Palmeiras pega o adversário, não quero usar a palavra fácil, porque não é fácil, mas ele pega o adversário um pouquinho mais acessível do que o Porto. Me parece o Al-Ahly
Time mais difícil do que o Inter Miami. Aí talvez aí a questão do saldo, mas vai ficar tudo para a última rodada. Não tem jeito, Mari. Tudo bem? Tudo bem, amigo. Um beijo para você, para o Jean, para o Jailson, fã de esportes que nos acompanha. Sim, acho que vai ficar tudo para a última rodada, até pelo que apresentou, né, o início dessa competição nesse grupo, o empate Inter Miami e Al-Ahly, o empate Palmeiras e Porto. Pelo que a gente conseguiu acompanhar de Inter Miami e Al-Ahly, imagino que o Palmeiras vai conseguir implementar o seu jogo muito mais contra o Inter Miami do que contra o Al-Ahly, mesmo tendo Messi, né? Mesmo tendo Suárez. Eu acho que o Palmeiras ele está muito bem nessa fase de marcação de meio de campo, principalmente, o que, entre aspas, pode facilitar a vida palmeirense diante do Messi, mas é um Inter Miami que tem muita dificuldade na transição defensiva. Assim. É um time completamente espaçado, que dá assim, campo para o adversário trabalhar, percorrer, enfim, acelerar o jogo. Mas, para mim, foi, de fato, crucial as entradas, né, de Flaco e de Maurício, porque não só pelos gols, que já é muita coisa, né? Não só um dos gols já sai do Maurício, coisa, né? Exatamente. Mas pela dinâmica de jogo. A entrada dos dois, ela também aumentou o nível dos outros atletas. Então, o Piquerez entrou mais no jogo, o Giai corrigiu mais posicionamento, o Rios, não tem nem o que falar, para mim é o melhor jogador da temporada do Palmeiras, mas a dinâmica de jogo da equipe como coletivo, mesmo como time, para mim melhorou com a entrada dos dois. Então, não é só por conta dos gols, que já é muita coisa, mas já voltar com eles, para mim, foi o ponto de chave para essa vitória do Palmeiras. O Jailson diria que o Palmeiras já está classificado? Tudo bem, Jailson? Tudo bem, boa tarde, amigos. Boa tarde, o pessoal que está em casa. Eu acredito que sim. Precisava fazer 4 pontos, né? Principalmente por conta do empate, depois daquela apresentação contra o Porto, porque foi o que eu falei, o Palmeiras deixou de ganhar 2 pontos contra o Porto. O Porto ganhou 1 ponto. Foi aquilo ali que o Palmeiras atropelou o Porto na parte final e o Porto ficou satisfeito. Então, eu acho que sim, 4 pontos. Agora tem um adversário que é o Inter Miami, que é um adversário um pouco mais acessível. Eu acredito que o Palmeiras já tenha bem encaminhado a sua classificação. Mas, o que eu estou falando dos clubes brasileiros, né? O importante era a vitória. O importante era ganhar a qualquer custo. Mas eu estou com o Jean. O jogo contra o Porto foi muito melhor do Palmeiras. Eu também estou curioso para saber qual vai ser a análise do Abel Ferreira, porque, para mim, com certeza foi algum tipo de orientação por conta do calor, que realmente eu não entendi. Porque contra o adversário mais difícil, o Palmeiras se impôs, o Palmeiras marcou alto, não deixou o Porto respirar e tomou as rédeas da partida como um todo. Hoje, contra o Al-Ahly, o Palmeiras deu a bola. Deu a bola para o Al-Ahly, marcou um bloco um pouco mais baixo e, basicamente, no primeiro tempo todo, não conseguiu sair jogando. O Palmeiras não saiu jogando nenhuma vez por baixo, tentando trocar passes para jogar o adversário para trás. Era só bola longa. Era o Everton fazendo bola longa no Vitor Roque. Que eu não consigo entender realmente, porque fazer bola longa no Flaco Lopes é uma coisa. Agora, bola longa no Vitor Roque, enfim, eu tô com a Mari também no que ela disse em relação às substituições, melhorou muito o time do Palmeiras, e aí, para passar para a gente continuar a conversa, eu acho que foi o último jogo do Vitor Roque como titular do Palmeiras nesse Mundial. Isso é um bom ponto, hein, Gelson? Nesse Mundial. A gente falava no pré-jogo de como o Flaco Lopes pode perder gol, pode ter as questões dele, porque ele perdeu um gol ali que era só dar com a perna direita, ele foi de esquerda. O primeiro lance dele já foi meio atrapalhado. Ele perdeu o gol, só que o jeito que o Palmeiras joga, de tentar abrir o time adversário e, basicamente, cruzar a bola para a área, procurar uma referência dentro da área, o Flaco Lopes ele ajuda muito mais do que o Vitor Roque. Até pela estatura, até pela forma que o Flaco Lopes joga. E muitas vezes falta alguém na área porque o Vitor Roque se movimenta mais. Então o Flaco Lopes entra no jogo que estava complicado, o Al-Ahly era melhor no primeiro tempo para mim. E aí o Flaco Lopes entra no jogo complicado, o gol contra só sai porque ele que estava na bola, na cobrança da falta. Foi. Ele atrapalhou o zagueiro adversário e depois ele faz o gol. Muito inteligente pelo chão, se desloca ali, ele bota o corpo na frente do zagueiro, porque se o zagueiro encosta nele, ele seria expulso. Se ele levasse a bola para a perna direita, provavelmente ele poderia perder na corrida. Ele dá o tapa para cima do zagueiro, o zagueiro já fica com medo, já faz assim, porque se encostasse seria expulsão, e ele bate muito bem na bola. Então, eu não vejo mais motivos pro Flaco Lopes ser reserva do Vitor Roque. Sendo o mais sincero possível, e a gente estava falando 25 milhões de euros, né, Mari? Que a gente estava pesquisando ali, que foi o valor do Vitor Roque. Mas, no momento,
o Flaco Lopes, para mim, entrega mais para o time do que o Vitor Roque. Você acha que é por aí? Eu acho que o adversário vai facilitar a titularidade do Vitor Roque na última rodada da fase de grupos. Justamente por isso, eu acho que o Inter Miami, muito mais desorganizado, talvez seja, de fato, mais uma oportunidade para ele, o Abel possa entender assim, né? O Abel, ele não é de desistir de jogador. Sim, sim. Né? Muito pelo contrário, ele insiste bastante com o jogador. É aquilo que a gente sempre pontuou aqui, né? A gente não está no dia a dia, a gente não acompanha treinamentos. Então, a gente tem que acreditar ali que o treinador, principalmente, ele se apega muito. Você acha que ele vai dar mais uma chance para o Vitor Roque, justamente por essa característica? Pode ser. Eu acho que larga pode ser. Com o Vitor Roque de novo? Eu não cravo que ele não largue com o Vitor Roque, justamente por isso, porque eu acho que o Inter Miami oferece essa oportunidade para ele. Você acha, hein? Eu preciso ser coerente até com o que eu falei depois do jogo contra o Porto, que eu até imaginava, eu falei, olha, acho que se houver mudanças tal, e devem haver mudanças, talvez seja no centroavante. Eu imaginei que o Flaco pudesse começar o jogo de hoje já. Eu também. Até porque a gente imaginava, eu pelo menos imaginava, um Awali mais baixo, né? mais fechado, e não tomando iniciativa. Então, era um cenário, o que eu imaginava e que não se confirmou para o jogo de hoje, era um cenário em que talvez coubesse mais o centroavante, o cara de referência na área, porque é mais a pegada do Flaco. Isso não aconteceu, ele começa no banco de reservas, mas aí, de novo, assim, é o que o Jailson falou. Mais uma vez, ele entra bem, porque isso não é só de agora, né? No Campeonato Brasileiro já vinha acontecendo. Em vários momentos, ele entrando e resolvendo a parada e fazendo gols. Por mais que, né, na expectativa em relação ao potencial máximo, acho que todo mundo imagine o Vitor Roque com um potencial além do potencial do Flaco, não é o que a gente tem visto já há uma boa quantidade de jogos. E esse é o tipo de campeonato que, cara, é tiro curto. Você tem que olhar quem está melhor. O Tite falou isso depois da eliminação da Copa do Mundo. Ele falou, cara, eu aprendi isso, né? Depois da primeira Copa, ele falou, eu aprendi que eu preciso mudar se um jogador não está bem, porque o campeonato tem 7 jogos. Então é isso, né, torcida? Vamos aqui repercutir mais uma notícia que eu separei para vocês. Pessoal, olha só, nada mais é que a notícia de mais quente e mais linda de assistir e de ouvir hoje, né, pessoal? O Palmeiras que venceu ali o Al Ahly ali por 2-0 e encaminha a classificação da Copa do Mundo de Clubes. Pessoal, quem achou que o Palmeiras veio a passeio está muito enganado, né, pessoal? Porque o Palmeiras bateu o Al Ahly ali por 1-0 na primeira etapa ali. E na segunda fez o segundo gol, né? Depois das substituições, Flaco Lopes e Maurício que entraram e fizeram o gol, né, pessoal? Abel Ferreira mandou a campo o seguinte Palmeiras: Everton, Giai, Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Richard Rios e Rafael Veigas, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, Felipe Anderson e Maurício, que iniciaram a partida ali, a primeira rodada entre os titulares, foram para o banco nesta segunda partida. O jogo ali que ficou muito intenso, né, pessoal? No primeiro tempo, que começou agitado, com ambos os times ali tentando controlar a altíssima temperatura acima dos 32 graus, apesar da correria ali e alguns espaços para ações ofensivas. A primeira grande chance aconteceu aos 17 minutos, com Estevão passando ali por 3 marcadores da ponta para o meio, invadindo a grande área e batendo praticamente na marca penal ali, mas a bola saiu por centímetros da trave esquerda. Aos 30 minutos do primeiro tempo ali, a necessária pausa para hidratação e ao fim de um momento mais favorável ao Verdão. Na volta, o Ahly ali teve a bola e foi ganhando tempo ali, foi ganhando campo, porque aos 37 minutos, inclusive, Rafael Veiga tentou recuperar a posse de bola e acabou atingindo ali de raspão a canela do adversário. A decisão do Anthony Taylor ali foi de expulsão, mas interveio ali o VAR e reduziu a pena para amarelo. E para a segunda etapa, Abel voltou ali com Maurício e Rafael na vaga de Veiga e Flaco Lopes na vaga do Tigrinho. Aos 3 minutos, Aníbal Moreno, que raramente cobra bola parada, bateu a falta na área e abolou ali. E a Bol ali desviou para trás ali contra o próprio gol, abrindo o placar. Aos 13 minutos, aproveitando um bom momento, Maurício achou um belo passe ali para Flaco Lopes, que finalizou ali no cantinho, ampliando ali a contagem.
Aos 17, o jogo foi paralisado por condições adversas de temperatura e risco de raios, forçando ali a evacuação completa do estádio. A pausa gerou ali aos 49, levou 49 minutos até a retomada completa da partida. Pós-pausa, coisas que mais agudo aconteceu. Paulinho, Emiliano Martinez e Vanderlan vieram a campo na zaga de Aníbal Moreno, Facundo Torres e Estevão. E com a vitória, o Palmeiras chega a 4 pontos e lidera o grupo A da Copa do Mundo de clubes. Próximo jogo do Palmeiras é contra o Inter de Miami, que acontece dia 23, segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília. Então é isso, pessoal, eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixa o seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa o seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, o canal é um novo, então se inscreva, dá essa moral pra gente, se inscreva no canal, acione as notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Verdão. Fique com Deus. Então, excelente quinta-feira, excelente restinho de semana e até a próxima notícia, pessoal. Valeu!